Essa semana eu fui na USP, concluo com isso, na Semana de Educação. Me chamou a atenção o tema, os meninos lá puxaram, que merenda nós queremos, né, por exemplo. E deu um belo debate na Semana da Educação sobre o tema da reforma agrária, onde a gente discutiu precisamente esses assuntos, que eu acho que nós temos que levar para dentro da universidade, das escolas, do monte de lugares, para a gente discutir e pensar, de fato, um modelo agrícola que seja diferente desse daí. Eu acho que eu me demorei muito, não sei se passei do tempo, mas quis dar esse panorama geral, não só falar... Bom, eu não falei dos assentamentos. Nós temos experiências boas, vocês vão aí poder conhecer dia 22, né? Algumas experiências interessantes de cooperativas, de produção. Hoje nós temos uma produção relativamente grande de arroz orgânico. Estamos vendendo, inclusive, para merenda escolar e tentando ampliar essa produção. Leite em caixinha, longa vida, a gente tem aí, inclusive, em alguns redes de supermercados, achocolatado, não é direto da teta da vaca, né, mas é o achocolatado pequeno, que chama terrinha. Nós temos farinha de mandioca, feijão, nós temos suco de uva, né, 4 milhões de litros, inclusive temos agora, né, no estoque lá de uma cooperativa do Sul para oferecer. Alguns vinhos, né? Não é em grande quantidade o caso do vinho. Aqui em São Paulo a nossa produção é mais in natura, então tem uma produção muito grande, mas pouco industrializada aqui em São Paulo. A ideia é avançar no próximo período para construir agroindústrias, com isso agregar valor, as famílias têm uma renda maior, mas, enfim, tentando resistir. Agora, a grande maioria dos nossos assentamentos feitos nos últimos 3, 4 anos são assentamentos muito precarizados. Não teve investimento, não tem estrada, não tem, né, luz elétrica, ainda estão numa condição de acampamento. Mas o governo, para efeitos de número, coloca como assentamento. Né? Então, assentamos um monte de gente. O cara está lá no meio do brejo, sem... O pior é que nem é brejo, tem lugares que nem água tem. Né? Então, são assentamentos precarizados. Agora, tem o de Itapé, vocês vão ver, tem cooperativa, tem uma produção relativamente boa. Mas também lá se usa bastante agrotóxico, vocês vão verificar, porque a pequena agricultura também, até para dizer para vocês, não tem uma política de Estado para mudar o jeito de produzir. Os agrônomos que são formados nas escolas são agrônomos que vêm vender o pacote para nós. O técnico agrícola vai vender veneno para o agricultor. O que é esse problema? É praga, taca-lhe veneno. Então não tem... A Embrapa não tem pesquisa na área de agroecologia. Somos nós, o MST, que construiu a primeira escola de agroecologia do país. Nós estamos formando tecnólogos em agroecologia e técnicos em agroecologia. E temos uma escola também na Venezuela de agroecologia, mas formamos aí 2, 3 turmas, uma meia dúzia de gente diante da demanda que tem, e não tem investimentos para isso. Por isso que a pequena agricultura também usa veneno. Usa não só o Roundup, mas outros venenos na sua produção, porque é isso que aprendeu, é isso que faz. Então, mudar o padrão é mudar. Nós precisamos mudar a extensão rural, mudar a formação universitária. Agora vai discutir isso lá na Exalc. É evidente que não vão querer discutir um outro modelo. Né? Então, mas é um debate que nós temos que ir fazendo na sociedade para mudar isso, para ter pesquisa. É possível produzir de uma forma a respeitar o meio ambiente e produzir alimentos limpos, né, de uma forma completamente diferente. Bom, acho que eu consegui dar um panorama assim, mais ou menos genérico, geral, para esse debate, para iniciarmos o debate essa noite. Tá? Obrigado. Viu? Eu gostaria, uma das reclamações do pessoal do MST, né, o não incentivo à agroindústria por parte do governo. Né? Então, eu gostaria de saber sobre o incentivo do atual governo às agroindústrias. Além do envenenamento do campo, né, se envenena a água, como você colocou. Mas, por outro lado, existe a política do governo de usar as águas, não é, sobretudo lá essas usinas famosas que estão sendo criadas, Giral, Santo Antônio e etc. Né? Então, que impacto tem isso para a agricultura e principalmente aquela população que está sendo atingida diretamente? Né? Acho que são milhares de pessoas. Né? Sou Fernando, do O.
Mas eu fiquei aqui atentamente ouvindo a sua palestra. Achei interessante o questionamento que você coloca. Eu questiono, dentro do que você coloca, se dentro do modelo de sociedade que a gente vive, se é possível a gente chegar a essa ideia de ter uma agricultura com essa perspectiva que você levanta, né? Então, eu sei que essa luta do MST não é a luta só do MST, é uma luta da cidade, de toda a sociedade. Então, se a gente também não colocar no nosso debate, dialogar a questão da mudança de uma nova sociedade, eu não vejo com perspectiva a gente ter um bom resultado, mesmo uma reforma agrária, sem a gente discutir a nova forma do modelo econômico, político, porque isso que você colocou está imbuído da questão ideológica, da questão da política, a questão de tudo, né? Se a gente não discutir a questão da sociedade, da mudança dela, eu acho que se a gente não teve perspectiva de unificar a luta do campo e da cidade com um projeto político, para que a gente resolva não só o problema da terra, mas o problema da cidade, na grande cidade, tudo, né? A defesa da vida, vamos dizer. Se a gente não trabalhar em cima de um projeto político para tentar chamar o povo para debater esse problema, que não é só a terra, tem um monte de questão da educação, saúde, transporte, por aí vai, né? O que não falta é problema para o povo brasileiro. Então, eu não acredito que mesmo os governos chamados progressistas, que acabam fazendo concessões aí com a burguesia, com os grandes latifundiários e os grandes empresários, a gente vai ser bem sucedido. Portanto, eu acho que no café filosófico aqui, todo mundo, é o momento dos lutadores do povo discutir não ter vergonha de discutir a política. Não é essa política suja que está aí. Mas eu acho que a solução é política. Para a terra, para a cidade, para a vida, para a produção. A minha pergunta é o seguinte, eu queria saber assim, se uma pessoa que resolve sair da cidade grande aqui, que quer ir, por exemplo, trabalhar na terra, como é que faz? Qual é o caminho da pessoa que querer entrar nessa luta que ele está falando aí, para poder fazer o que ele está falando aí? A minha pergunta é bem pontual. Eu gostaria de saber como que vocês do MST, do MST veem, por exemplo, as políticas que estão tentando ser implantadas no Congresso Nacional, como as propostas pelo Aldo Rebelo, e como que você vê o governo federal nessa política de concessão ou não, e nessa luta de forças que ele faz entre dizer que está fazendo a reforma agrária e, ao mesmo tempo, defendendo os grandes produtores, a agroindústria.